Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Comigo está tudo ótimo, agora melhor ainda que estamos no nosso encontro semanal, né? Hoje, pessoal, para fazer a vontade de Deus, é que estamos aqui. Deus colocou hoje alguns versículos para renovar a nossa mente em relação a exortações, a ordens e a obediência, as bênçãos decorrentes da obediência, das ordens que está na palavra de Deus e que é necessário nós seguirmos. E vou ler aqui alguns versículos do livro de Provérbios, é o capítulo 3, e a gente vai ler 8 versículos que não tem nem o que explicar. Mas eu achei muito interessante, eu vou trabalhar esses versículos algumas semanas. O primeiro versículo é ordenança e sempre o seguinte é as bênçãos decorrentes daquela ordenança, se eu sigo aquela ordenança ou não. Ou seja, se eu sou obediente ou não à palavra de Deus. É uma forma da gente se policiar e obedecer à palavra de Deus, porque a obediência ela gera bênção. Amém? E fala aqui, exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Provérbios 3, eu vou ler o versículo 1, a partir do 1. Fala assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Este aqui é a ordenança, é uma ordem. E as bênçãos, se eu obedeço. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, ele diz para nós, ele nos chama de filho, né? E ele diz para a gente não esquecer, guardar no nosso coração os seus mandamentos. Que hoje é mais fácil, né, de seguir, porque amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, né? E os benefícios disso, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que bênção maravilhosa, né? Se eu amar a Deus de todo o meu coração e o meu próximo como a mim mesmo. E olha a segunda ordenança. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E o versículo 4, que é as bênçãos. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, ele está falando para a gente não se apartar do bem, ser fiel a ele. Escrever, né, deixar no nosso coração as ordenanças dele. E o que acontece? É assim achará boa compreensão, ou seja, eu vou ser bem compreendida por Deus e pelos homens. Quando eu sou uma pessoa boa de coração, boa de verdade, quando eu sou fiel, quando eu sou leal. O 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Essa aqui também é a ordenança. Fala para nós não confiar no nosso coração, ou seja, no nosso intelecto, no nosso pensamento. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, o estribes, sabe quando a gente vai montar cavalo? Que tem aquele lugar onde você apoia o pé para subir, que está junto da sela do cavalo, né? Você apoia, dá aquele impulso para subir. Isso é o estribe. Então ele está dizendo para a gente não se apoiar no nosso coração, no nosso próprio entendimento. Porque às vezes a gente se apoia, né, no nosso próprio entendimento. Eu tenho esse entendimento, eu já tenho maturidade, eu faço desse jeito.
e não apresenta para Ele, não confia nele, confia no nosso próprio coração e ainda se apoia no nosso próprio entendimento, no entendimento humano. E aí é onde dá errado e dá feio, né? E o que acontece quando eu sigo, quando eu não confio no meu coração, quando eu não me apoio no meu entendimento? As bênçãos são: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, em tudo eu tenho que reconhecer Deus, em todas as áreas. Eu posso ser doutorada, mestrada, mas eu tenho que reconhecer Deus. Se eu sigo, se eu creio em Deus, em Jesus, então eu preciso apresentar para Ele todos os meus caminhos. E Ele diz, e Ele endireitará as tuas veredas. As tuas veredas, vereda é aquele caminho bem estreitinho, né? Caminho é largo, vereda é estreito. Isso nos arremete, um entendimento que nos dá, Ele endireitará os nossos caminhos, as veredas, aquilo que tiver errado, aquilo que não tiver bacana, não tiver bom para nós, Ele está vendo tudo. E quando eu o reconheço em todos os meus caminhos, em tudo que eu faço, Ele endireitará aquilo que está errado, aquilo que não está bem, entende? E o 7 fala assim, também é ordenança: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O 8, que é as bênçãos: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não vamos viver pela visão humana, né? Teme ao Senhor. Temer é respeitar, não é temer de pavor, de ficar apavorado. É um temer de respeitar, de honrar, e aparta-te do mal. Então, quando eu faço isso, quando eu não sou sábio aos meus próprios olhos, quando eu não fico vendo, olhando o que eu quero, olhando o que não está bem, e aí eu já fico apavorada, né? Eu já fico desesperada, olhando só pela minha visão humana. Mas quando eu coloco tudo para Ele, então eu respeito e eu honro Ele e me aparto do mal, porque é necessário nós nos apartar do mal. Ele nos deu entendimento, intelecto para isso. Então, e depois de um tempo que a gente tem de maturidade, já dá para saber o que é certo, o que é errado, né? Principalmente quando nós verificamos a Bíblia, quando nós temos relacionamento e intimidade com o nosso Deus, nós sabemos quando uma coisa não é bom para nós. Nós podemos até fazer, porque às vezes a gente fica sem querer abrir mão da própria carne, né? Dos nossos próprios prazeres carnais. Mas que nós sabemos. Quando sabemos o que é certo e o que é errado, principalmente quando nós lemos a palavra de Deus. E ele diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, quando eu faço isso, quando eu sigo, quando eu temo e respeito ao Senhor, eu tenho saúde física. E agora a gente está vivendo aí essa crise, né, mundial, né, de enfermidade. E é mais do que na hora da gente temer o nosso Deus, de nós não olhar, não seguir os nossos próprios, a vida olhando só humanamente, mas porque Ele mesmo fala aqui: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma, ou seja, a tua alma vai ter paz. Imagina, meus queridos, uma alma sem paz, uma alma atribulada, uma alma desarvorada, né? Se um corpo doente, a gente sente uma dor física, e uma alma doente, uma alma inquieta, né? Não tem nem espaço para o Espírito Santo de Deus habitar. Então, que nós venhamos hoje refletir nesses 8 versículos, as ordenanças e as bênçãos decorrentes. Isso aqui é sabedoria, meus queridos.
É sabedoria. É exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Ou seja, a sabedoria é o próprio Deus. Ele está nos exortando a obedecer a Ele. E através dessas obediências, nós temos recompensas. É igual nós como pais, como mães, né? Nossos filhos, imagina se eles vão pedir algo pra gente. Tem até um versículo que fala, né, que qual pai que o filho pede um peixe e dá uma cobra, pede um pão e dará uma pedra. Se nem nós que somos homens maus faremos isso aos nossos filhos, imagine Deus. Então, mas é com obediência, porque quando os nossos filhos não nos obedecem, nós não damos as coisas para eles, né? Assim, a gente fala, ó, você não ganhou isso porque você desobedeceu ali e ali, né? Assim, porque é assim que eu faço em casa com a minha filha. E com Deus não é diferente. Ele é o nosso Pai, e se Ele é o nosso Pai, é dever nosso temer a Ele, respeitar, honrar, obedecer, fazer o que manda a sua palavra. E em decorrência disso, dessa nossa obediência, nós teremos bênçãos. Nossa, e essa última bênção aqui, né, é incrível, porque é saúde para o corpo físico, saúde, né? Que vocês venham refletir, é o Provérbios capítulo 3, do 1 ao 8 que nós lemos hoje. E aí na semana que vem a gente continua da mesma forma, um versículo está ordenando e o outro está vindo com a bênção. Que maravilha, né? Só o nosso Deus mesmo, né, para fazer isso. Quantas maravilhas! Saúde para o nosso corpo e para a nossa alma, refrigério para a nossa alma. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempo que as pessoas estão doentes, doenças na alma, almas feridas, almas que choram. Elas têm tudo, têm dinheiro, têm um relacionamento maravilhoso, maridos bons, esposas boas, filhos amáveis, porém não têm paz na alma. Que vocês venham refletir, meus queridos, assim como eu refleti muito, né? A paz que excede todo o entendimento, Ele está nos garantindo, né? Refrigera a nossa alma, uma alma com paz, ainda que o mundo esteja em total dissolação, em total destruição, como está, né? Nós estamos mais uma vez, vamos ficar aqui, né, na nossa cidade, aqui em Itapevi, 15 dias, né, em lockdown. Então, que nós venhamos meditar na palavra de Deus, que venhamos orar, que venhamos nos derramar para o nosso Deus, porque é isso que Ele quer de nós. E Ele mesmo diz que dará saúde para os nossos ossos. Ok? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.